Now, Antichrist comes into light gradually. I want you to notice. Now, when you hear, now, to my Catholic friends, just sit still just a minute. Now, and then we're going to see where the Protestants, where we all are, see? Agora, o anticristo vem à luz gradualmente. Quero que notem isto. Agora, quando ouvirem, agora aos meus amigos católicos, fiquem quietos só por um minuto. E então veremos onde os protestantes, onde todos estamos. Vejam. Notice, the first church, when the Catholic Church says that they were the first original church, they're exactly right. They were. They began at Pentecost. That's where the Catholic Church began. Now, I once didn't hardly believe that. I read history and I found out it's right. They began at Pentecost. Notem, a primeira igreja, quando a Igreja Católica diz que eles foram a primeira, a igreja original, está certíssimo. Eles começaram no Pentecostes. Foi lá que a Igreja Católica começou. Agora, antigamente, eu não acreditava muito nisso, até que li a história e verifiquei que estava certo. Eles começaram no Pentecostes. But they begin to drift. And you see where they're at? And if Pentecost drifts with the speed it's drifting now, they won't have to go 2,000 years. In 100 years from now, they'll be farther away than the Catholic Church is. That's right. Mas começaram a se desviar e veja onde estão. E se os pentecostais se desviarem na velocidade com que estão agora, eles não terão de esperar 2.000 anos. Em 100 anos, a partir de agora, eles estarão mais longe do que a Igreja Católica. Isso mesmo. But notice how this white horse rider, now we're just backgrounding a little till we hit this seal. Now, notice, the white horse rider, when he went out, he serves in 3 stages. Mas notem como este cavaleiro do cavalo branco. Agora, nós só estamos estabelecendo a base um pouco, até entrarmos neste selo. Agora, notem o cavaleiro do cavalo branco, quando saiu, ele serve em 3 estágios. The devil, as I proved to you tonight, is in a trinity just like God. But it's the same devil all the time, in 3 stages. O diabo, como provei para vocês a outra noite, está em uma trindade do mesmo modo que Deus, mas é o mesmo diabo o tempo todo, em 3 estágios. Notice the stages. In the first stage, he come in, the Holy Ghost fell, and people had everything in common. And the Spirit of God was upon them, and the apostles went from house to house breaking bread with the people, and there was great signs and wonders wrought. Notem seus estágios. No primeiro estágio, ele vem em o Espírito Santo caiu e o povo tinha tudo em comum. E o Espírito de Deus estava sobre eles. E os apóstolos iam de casa em casa partindo o pão com o povo, e havia grandes sinais e maravilhas sendo feitos. And then the first thing you know, Satan began to cause a murmur to come up. E então, de repente, Satanás começou a fazer surgir uma murmuração. Then after a while, these slaves and the poor of the land what received the Holy Ghost, they went out into different places testifying. They testified to their masters. Então, depois de certo tempo, estes escravos e os pobres da terra que receberam o Espírito Santo foram para diversos lugares testificando. Eles testificaram a seus senhores. And after a while, there began to come all like army captains and the different people of celebrity begin to see the gallantry and the miracles and signs that these men done. So they accepted Christianity. E depois de certo tempo, começaram a vir, gente como capitães do exército e diversos tipos de pessoas. Os célebres começaram a ver a coragem e os milagres e sinais que estes homens faziam. Assim sendo, aceitavam o cristianismo. Well, then you see, when he embraced Christianity and go down there to a place where they're meeting in a little old dark dungeon hall and clapping their hands and shouting, speaking in tongues and getting messages. Bem, então, veja, quando ele adotava o cristianismo, e ia lá no lugar onde estavam se reunindo,
num salãozinho velho e escuro, e batendo palmas e gritando e falando em línguas e recebendo mensagens. Well, he can never take that to his competitor or whatever it is in his business. He'd never believe it like that. Certainly not. Ora, ele nunca poderia levar aquilo ao seu concorrente ou o que fosse em seu negócio. Ele nunca creria nisto dessa maneira. Certamente que não. So he's got to dress it up. So they begin to get together and begin to think, now we'll form something a little different. Assim ele teve de adorná-lo, de forma que começaram a se reunir e começaram a pensar, agora formaremos algo um pouco diferente. And Jesus, right immediately at the first church age, he told him in the second chapter of Revelation here, I have somewhat against you because these deeds of the Nicolaitans. E Jesus imediatamente, na primeira era da igreja, ele lhes disse, no capítulo 2 do Apocalipse aqui, tenho, porém, contra ti, por causa destas obras dos Nicolaitas. Nico conquered the laity. In other words, they want to make, instead of everybody be one, they want to make some holy fellow. Nical, conquistar os leigos. Em outras palavras, querem tornar, ao invés de todos serem um, querem tornar algum indivíduo santo. They want to make some kind of they wanted to pattern it in paganism from where they'd come out and they finally done it. Eles queriam fazer algum tipo de... queriam seguir o modelo do paganismo de onde eles saíram e finalmente conseguiram. Now watch. First, Nicolaitan. The Nicolaitan was called in the Bible Antichrist because it was against the original doctrine of Christ and the apostles. Agora observe, primeiro, Nicolaíta. O Nicolaíta foi chamado na Bíblia anticristo, porque era contra a doutrina original de Cristo e dos apóstolos. I don't want to call this man's name. He's a great man. But I was at his meeting here a few years ago, and he knew I was there because it shook his hand. Eu não quero mencionar o nome de certo homem. É um grande homem, mas estive em sua reunião aqui há alguns anos. E ele sabia que eu estava lá, porque lhe apertei a mão. And he said, oh, you know, we have such a day that they call Pentecostals. And he said, they rely upon the book of Acts. And he said, you see, the Acts was only scaffold work for the church. E ele disse, vocês sabem, temos tal coisa hoje que eles chamam pentecostais. E disse, eles se apoiam no livro de Atos. E disse, vejam, Atos foi apenas um andaime para a igreja. Would you imagine a man that studied the Bible, a gallant old man, and would study the Bible the way that fellow has, and then would make a remark like that? It even doesn't sound like the Holy Spirit is around. It's got not to be nowhere. Dá para imaginar um homem que estudou a Bíblia, um corajoso ancião, e que tenha estudado a Bíblia como esse indivíduo estudou, e depois fazer um comentário assim? Pareceu como se não... Isto nem parece o Espírito Santo. Bem, não há como ser, em parte alguma. Because anybody with common understanding would know that the Acts of the Apostles was not Acts of the Apostles, it was the Acts of the Holy Spirit in the Apostles. Porque qualquer um com entendimento comum saberia que os Atos dos Apóstolos não foram Atos dos Apóstolos, foram os atos do Espírito Santo nos apóstolos. Don't you know how we patterned out in the church ages? Them beasts sitting there watching that ark there, Matthew, Mark, Luke and John standing there watching that? Não sabem como seguimos o modelo disso nas eras da igreja? Aqueles animais que se encontravam lá, vigiando aquela arca lá. Mateus, Marcos, Lucas e João lá de pé, vigiando isso. And in there's what happened as a result of the writing of Matthew, Mark, Luke and John. Amen. E lá está o que aconteceu como o resultado dos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. That's what the tree put its first branch, and that's what happened. And if that tree ever puts forth another branch, they'll write another book of Acts behind it. Amen. Of course, you see, the same life's got to be in the same thing. Amen.
Foi isso que a árvore produziu, seu primeiro ramo, e foi isso que aconteceu. E se essa árvore algum dia produzir outro ramo, escrever-se-á outro livro de Atos após si. Porque, veja, a mesma vida tem de estar na mesma coisa. So now today when we look over our denominational churches, Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, Church of Christ, so-called, and Pentecostals and things, where do we find that? You don't find it. Assim, agora hoje, quando examinamos nossas igrejas denominacionais, metodista, batista, presbiteriana, luterana, Igreja de Cristo, assim chamada, e pentecostais e demais, onde encontramos isso? Não se encontra. I will admit that the Pentecostals has the closest thing to it there is because they're up here in the Laodicean church age. Vou admitir que os pentecostais têm o que é mais próximo disto que há, porque estão aqui em cima na era da igreja de Laodiceia. They had truth and rejected it. They got lukewarm with it and God spewed them from his mouth. Exactly according to the scriptures. You can't make them scriptures lie. See? They're going to be truthful always. Eles tiveram a verdade e a rejeitaram, ficaram mornos com ela e Deus os vomitou da sua boca. Isso é exatamente conforme as Escrituras. Não se pode fazer essas Escrituras mentirem, está vendo? Elas serão verdadeiras sempre. Don't try to line your thought up to the scriptures up to your thought. Não tente, a única coisa, não tente alinhar seu pensamento com as Escrituras com o seu pensamento. Rely on yourself up with the scriptures. Then you're running with God. No matter how much you have to cut away or lay aside, line up with that. Mas alinhe-se com as Escrituras, ou seja, então você estará movendo-se com Deus. Não importa o quanto se tenha de cortar ou pôr de lado, alinhe-se com isso, está vendo? Look what it did the first time it fell. Well, if God acted like that the first time, He's got to act like that the second time. He's got to act like that every time or he acted wrong the first time. Veja o que ele fez a primeira vez que desceu. Bem, se Deus agiu assim a primeira vez, ele tem de agir assim a segunda vez. Tem de agir assim todas as vezes, ou ele agiu errado a primeira vez. See, we as mortals, we can make mistakes. God can't. God's first decision is perfect. And the way He chose to do things, there can't be no other better way. He can't improve on it because it's perfect to begin with. Veja, como mortais, nós podemos cometer erros. Deus não pode. A primeira decisão de Deus é perfeita. E a maneira que Ele escolheu fazer as coisas, não pode haver nenhuma outra maneira melhor. Ele não pode melhorá-la, porque, para começar, é perfeita. If it isn't, then He isn't infinite. And if He's infinite, then He's omniscient. And if He's omniscient, He's omnipotent. Amen. He's got to be that to be God. Se não é, então Ele não é infinito. E se Ele é infinito, então é onisciente. E se Ele é onisciente, é onipotente. Amém. Ele tem de ser para ser Deus. See, so you can't say He learned more. He didn't learn more. He's the very fountain of all wisdom. Está vendo? Assim você não pode dizer agora, ele aprendeu mais. Ele não aprendeu mais. Ele é a própria fonte de toda a sabedoria. Está vendo?